Salve, salve rapaziada, a gente voltou mais uma vez aqui. Espero que vocês estejam acompanhando meu raciocínio. No primeiro vídeo, nós falamos da competição entre Estados Unidos e China, que é gigantesca. A China, ela vem devorando, assim, se a gente pode assim dizer, devorando a economia global com investimentos pesados e também, claro, impondo seus produtos mundo afora. Agora nós vamos ver um pouco sobre a China enquanto maior parceiro econômico do Brasil. Eu falei com vocês no vídeo anterior sobre os BRICS, que é um grande banco nos moldes do Banco Mundial. É um grande banco aí com a participação do Brasil, da Rússia, da Índia, da China e da África do Sul. Dentro desses países que compõem os BRICS, a China é a maior economia, com cerca de 15 trilhões. No plano mundial, o PIB da China só é menor do que o dos Estados Unidos, porque a China ainda precisa avançar em alguns setores, porque é um país gigantesco, não é? É o maior país do mundo. De janeiro a outubro, a gente vai falar um pouquinho aqui de exportação, tá, gente? Só para vocês entenderem, esses dados que eu vou trazer para vocês, que são dos 10 primeiros meses de 2019. Então, de janeiro a outubro, as exportações brasileiras para a China chegaram a 51,53 bilhões, enquanto as importações daquele país atingiram 30,7 bilhões. Isso significa que o Brasil teve um saldo comercial de 21,45 bilhões com a China, ou seja, o Brasil ele tem uma balança comercial favorável a ele enquanto a China. Como que é isso? A gente vende mais para a China do que compra dela, tá? A China, ela é a figura principal, é uma das fontes principais de investimentos estrangeiros no Brasil. A China investe bastante pesado no Brasil, de acordo com dados que eu trouxe para vocês do outro vídeo. Ela comprou um terço das redes elétricas, das distribuidoras elétricas do Brasil. Isso é muita coisa. Com relação a commodities, nós vamos falar um pouquinho dessa palavrinha aqui, commodities. É uma palavrinha engraçada, mas o que é uma commodity? Commodity é um bem primário. O que é um bem primário? É aquela coisa bruta que a gente tira da terra. Um exemplo, minério de ferro, bauxita, soja, milho, carne em geral, petróleo, não é? A China abocanhou um pedaço considerável do que foi leiloado do nosso pré-sal aqui. Que é o pré-sal? É uma camada de petróleo que está abaixo de uma placa gigantesca de sal no fundo do oceano. É longe, é fundo para burro, né, gente? Então, os países do roteiro que o Bolsonaro fez uma viagem aí, eles estabeleceram relações comerciais bilaterais com o Brasil. A China, ela tende, pessoal, a aumentar a importação de soja, principalmente soja, gado, minério de ferro do Brasil. Boa parte, pessoal, do que se produz no Brasil hoje em termos de milho e soja, e na nossa realidade aqui de Goiás, de Cristalina, nós sabemos quanto isso é produzido aqui. Uma parte considerável disso vai para a China. A balança comercial do Brasil, repetindo a ideia de balança comercial, e balança comercial favorável. O que é uma balança comercial favorável? É quando o que você vende é maior do que o que você compra. Ou seja, o Brasil vende mais para a China do que compra. Tá? Então a balança e o que deixa essa balança comercial entre Brasil e China favorável para o Brasil? É a agricultura. A agricultura é aquele caminho que não permite que o Brasil quebre.
Por mais que vocês escutem falar que o Brasil vive numa recessão econômica, por mais que falem aí, igual um ministro, um figurão das relações exteriores essa semana, ele disse que o coronavírus é o comunavírus, porque a China é comunista, né? Beleza. Mas nós estamos falando de quê? Nós estamos vivendo num sistema capitalista e que o Brasil não quebra por causa da agricultura. E por causa de uma agricultura aleatória? Não. Por causa da parceria do Brasil capitalista, com ideias liberais aí, com a China comunista. Tá? O Brasil vende para lá e vende mais do que compra. Ela é o nosso maior parceiro comercial nesse setor, que é o setor que não tem crise. No Brasil não tem crise. Se eu for demonstrar para vocês aqui, mas não é o nosso objetivo, em números, a agricultura, ela entra ano e sai ano com safras recordes. Então, ano passado foi um ano de safra recorde. Os indicativos desse ano indicam que nós vamos ter, de novo, safras recordes, né? A China responde, para vocês terem ideia em números, por 27,6% das exportações brasileiras, com destaque para soja, minério de ferro e petróleo. O presidente da Associação de Comércio Exterior do Brasil, José Augusto de Castro, lembra que 96% dos produtos embarcados são commodities. São esses produtos que saem da terra. Quais são eles? Soja, minério de ferro e petróleo. Quase 30% vai aí, para a China. Só desses segmentos, mas os outros segmentos aí, né? O Brasil não consegue vender produtos de maior valor agregado para os chineses porque não é competitivo devido aos custos logísticos e tributários. Porque aqui a gente tem uma carga de imposto muito alta. Aqui a nossa logística, quer dizer, o transporte das mercadorias, ele é todo através das rodovias, o que é caro, o frete é caro, aí você tem os impostos, você tem aí pedágios, isso tudo encarece. Talvez se nós tivéssemos uma malha ferroviária maior, talvez nós conseguiríamos vender até mais aí, e esses encargos aí chegam a encarecer até 30 e poucos % o preço das mercadorias, tá? Falando aí um pouquinho para vocês, e muito importante, sobre os BRICS, né? O presidente da China, Xi Jinping, esteve em Brasília um tempo desse atrás, e ele se reuniu com o presidente Bolsonaro no Itamaraty, que foi assinado lá um acordo na área política e econômica, comércio, agricultura, inspeção sanitária, transporte, saúde, cultura, enfim. A relação entre Brasil e China, ela tende a crescer, mas nós temos um fator importante aí no meio. A guerra comercial entre Estados Unidos e China. Como que o Brasil se comporta aí no meio? Esse é o assunto para o nosso próximo vídeo. Tchau, obrigado, aperta o vermelho.